Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 14 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, pegando-lhe na mão, exclamou: Menina, levanta-te. Seu espírito voltou ao corpo. Ela se levantou imediatamente e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os pais da menina se mostraram cheios de espanto, e ele lhes ordenou que não dissessem a ninguém o que sucedera. Lucas 8, 54 a 56. Meta do mês: exercitar a paz e desenvolver a harmonia interior. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz. Meta do dia: perseverar no exercício diário da reforma íntima, exercitando a paz e a harmonia interior. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à reforma íntima e ao cultivo da harmonia interior. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, rogando amparo e proteção, para que consigamos trabalhar no nosso coração uma reforma íntima, modificando nossos pensamentos, nossas atitudes, deixando-nos envolver por Ti. Fica, Jesus, conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, domingo, agora de manhã, em nossa casa espírita, nós estaremos realizando a campanha de Fraternidade Alta de Souza, visitando as casas, pedindo alimento, roupas, calçado, brinquedos, que a pessoa tem para ser doada, que não serve mais para a sua família, que pode servir a outras famílias mais carentes. E no final da tarde, às 6 horas, nós realizaremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Hoje, Dia dos Pais, nós queremos aqui homenagear os pais, agradecer a todos os pais pela dedicação, pela participação em nossa educação, na nossa criação. Que Deus abençoe nossos pais e todos aqueles que já estão no mundo espiritual também. Meus amigos, amanhã nós teremos a triagem fraterna, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos, então, a triagem fraterna. A nossa casa espírita, ela está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Então, você será bem-vindo. Vamos, então, para a comunicação de hoje. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Mateus, capítulo 6, versículo 26. Palavras de Jesus. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã.
encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção e preguiça, olvidando o que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo, à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há muita dificuldade para que um rico entre nos céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmo contra os irmãos chamados a manejá-lo na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte, surpreendemos os que prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para acobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo no curso dos séculos receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, março de 1964, e também publicada no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 84. Meus amigos, na mensagem de hoje, o Emmanuel foi bem contundente nas diversas questões que elenca, citando as palavras de Jesus. Então, às vezes nós ficamos apegados, como diz aqui o texto, né, de Mateus: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E às vezes a gente fica preso só nessa parte do texto, né?
preguiçoso, pensando que as pessoas vão me trazer uma cesta básica, vão me trazer aqui roupa aqui na minha casa, então não vamos trabalhar, né? Se Deus faz isso com as aves, com os animais, imagina conosco, os seres humanos. Só que nós, como nós temos o livre-arbítrio, temos a inteligência, temos o espírito que nos move, então nós somos compelidos a fazer algo a mais, né? A construir, não ficar preso no termo, não vou me inquietar com o dia de amanhã. Então, isso vai alimentando-nos a preguiça, vai nos alimentando o desprezo, o desleixo. E devemos, como disse Jesus, aí citando novamente o Emmanuel, que vai nos relatando essas palavras do Cristo, andai enquanto tendes luz. Então, busquemos no Cristo o nosso modelo, sabendo que devemos trabalhar constantemente para o bem das pessoas, para o nosso bem, para que a gente consiga auxiliar também as pessoas que estão no nosso caminho. Jesus multiplicou os pães no monte, auxiliando a muita gente. Por que também nós não façamos o mesmo? Multipliquemos o pão na mesa de outras pessoas, levando alimentos, levando consolo, a palavra do Cristo, o Evangelho. Então, vamos trabalhando isso no nosso coração. E não devemos criar situações para ficar julgando o outro por estar naquela ou na outra condição, né? E façamos simplesmente o bem. E lembrando ainda, né, que devemos orar e vigiar para que a gente não caia em tentação. Ou seja, para que a gente não se perca no caminho. E trabalhemos, meus amigos. Eu acho que assim, o grande legado do Cristo dentro dessas mensagens é provocar em nós a reforma íntima. A nossa modificação mesmo. Que a gente perceba que viver o Evangelho de Jesus vai além do templo, vai além da casa espírita, do local onde nós estamos inseridos ali. Viver o Evangelho de Jesus é estender o templo, é estender a casa espírita para todos os lugares. É na nossa casa, no ambiente de trabalho, na rua, por onde nós formos passando, ali também nós sermos de fato esses seguidores do Cristo, todos os instantes. Então vamos fazer prece, pedindo aí a Jesus que nos oriente, que cuida de nós. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos os ensinamentos desta manhã e que esses ensinamentos, Jesus, possa adentrar no nosso coração, na nossa mente, passar por todo o nosso corpo, entronizar em nós, para que de fato a gente corresponda ao teu Evangelho. Jesus, dá-nos coragem, dá-nos ânimo, dá-nos fé. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz. Que Deus nos abençoe a todos.